Cara, que loucura. Vendo que o Biden não tem a menor possibilidade de ganhar e que ele não vai sair da corrida, a esquerda americana acabou de tentar matar Donald Trump. Literalmente atiraram contra o Donald Trump enquanto ele estava participando de um comício. Uma cidadezinha de 13 mil habitantes, haviam dezenas de milhares de pessoas para ouvir o Donald Trump. Cara, isso é surreal. Assiste isso aqui. Tiros começaram a sair de todo lado. Vários tiros, presta atenção. E parece que um acerta bem na cabeça dele ou no pescoço. Shooters down. Mataram o atirador, mataram o assassino. A gente tá pronto para movimentar. A esquerda brasileira imitando a esquerda americana. Dessa vez foi o oposto. A esquerda americana tentando matar o candidato porque já está óbvio que ele vai ganhar. Não há a menor dúvida nos Estados Unidos de que Donald Trump é o próximo presidente. E aí o que eles decidem fazer? Devem ter chamado um Adélio, que provavelmente a narrativa vai ser a mesma, tá? Lobo solitário, sem ninguém por trás, aquela coisa toda. Pode ter certeza que vai ser a mesma narrativa usada aqui. Cara, tentaram matar o Donald Trump, irmão. Para a gente entender um pouco da gravidade do que está acontecendo, agora nós já sabemos algumas coisas, nós já sabemos melhor o que aconteceu. O candidato, o ex-presidente dos Estados Unidos, que é candidato liderando todas as pesquisas para presidente, a gente tem falado muito sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show, ele foi alvejado por uma série de disparos, ele foi alvejado por um deles, ele sofreu uma série de disparos e foi alvejado por um deles na orelha, aparentemente de um AR-15, que estava a algumas centenas de metros de distância, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, e ele foi acertado na orelha. E a gente tem que parar um segundo para pensar nisso, né? É óbvio que tem aquele deputado que é viciado em Rivotril, o da rachadinha, tá dizendo que é facada, igual a facada do Bolsonaro foi fake, mas pensem nisso, um tiro na orelha. Por poucos centímetros, Donald Trump não está morto. Por poucos centímetros. Um dos homens que conta com a segurança mais forte, mais poderosa do mundo, por poucos centímetros ele não está morto. E aqueles que são absolutamente retardados mentais e acham que foi uma coisa de dentro da campanha do Trump, meu amigo, tiro na orelha. O New York Times chegou a fotografar a própria foto. Eu não sei se eu consigo colocar aqui no meu X. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Mas o New York Times chegou a colocar a própria foto do... eu não vou conseguir, eu peço desculpas a vocês, que hoje eu estou aqui sem o meu... sem o Bruno, sem ninguém. Hoje a gente está aqui sozinho, somos só nós. Então, tudo muito de surpresa e por aí vai. Mas há uma foto... vou colocar aqui para vocês. Há uma foto do The New York Times da bala passando pelo... Deixa eu conseguir aqui botar o layout. Aqui, vamos nós. Aqui. Tem uma foto, não sei se vocês conseguem ver, mas tem a foto do momento da bala fotografada. Se você nesse risco aí, depois você procura no meu X, a bala sendo fotografada. Então, uma coisa absolutamente de maluco, né? Se você pensar que foi por muito, muito pouco, Donald Trump não, como diz o Break lá do Rio de Janeiro, não virou estampa de camisa, não virou saudade. Fico me perguntando o que teria acontecido se, por uma questão de não centímetros, milímetros, essa bala, provavelmente um 5.56 ou um 2.23, se ela não tiver calibre, né? Se ela tivesse sido alguns milímetros para dentro, o que teria acontecido com o mundo? Nós já estamos vivendo um momento de muita tensão, mas o que aconteceria se tivesse sido um pouco mais para, no caso, ele estava, se não me engano, né? Estava virado aqui com essa orelha, se tivesse sido um pouco mais para a esquerda o tiro. Então, assim, uma coisa horrorosa. Claro, uma tristeza incrível. Uma outra pessoa... cara, não dá, é muita maldade dizer que os caras dizendo que fake, né? Porque eu sei que é só para aparecer, mas é um desrespeito em relação às vítimas, porque nós temos pelo menos uma vítima fatal e nós temos parece 2 pessoas feridas. Além, obviamente, do vagabundo que foi comer capim pela raiz, né? Tem relatos de que Trump teria sido alvejado também no colete à prova de balas, não se tem certeza disso ainda. O que se sabe é que o presidente está bem, ele postou algo no Twitter. A foto do Donald Trump, eu deveria ter colocado aqui, mas a foto do Donald Trump com a bandeira dos Estados Unidos é a foto do ano, é a grande foto do nosso tempo, eu diria assim. Presidente, como é que o senhor viu o atentado contra o ex-presidente Donald Trump? Somente as pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém, mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política que o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, não me entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre. Eu ter sobrevivido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é algo que vem de cima.
Fazer uma foto com o senhor presidente e a família, por favor? E o iniciamento da PF? Qual o desfecho que o senhor acha que vai ter? O que você queria chegar nisso? Mas a resposta é essa: falta você da imprensa ler e ter um mínimo de dignidade, isenção para expor a verdade no papel. Que vocês pregam, dá licença um pouquinho, vocês pregam sempre contra a direita, contra os conservadores. Então a resposta, economicamente, como está o Brasil? Uma porcaria. Né? Como é que está a questão de costumes? Comigo não se falava de marco temporal, liberação de maconha, liberação de aborto, propriedade privada, nada disso. Foi só sair de lá que a desgraça toda, as portas do inferno se abriram para o nosso país, infelizmente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola extraordinário, mas principalmente em razão do atentado à vida contra o ex-presidente americano Donald Trump. Esse ato de extremismo me fez pensar sobre o que pode levar uma pessoa criada numa democracia, a se radicalizar tanto a ponto de cometer um ato tão violento. Por isso, considerando aí a seriedade dessa pauta, a importância dessas reflexões, eu tenho 2 pedidos para você. Primeiro, marque pelo menos 2 pessoas de direita aqui nos comentários. Segundo, compartilhe essa análise no grupo da sua família, para que as pessoas que você ama tenham consciência do que está acontecendo no debate público americano e no debate público brasileiro e os riscos desse fenômeno. Bom, vamos aqui aos fatos. O autor desse atentado contra o Trump era um jovem de apenas 20 anos, sem ficha criminal e nenhum sinal aparente de radicalização política. Na verdade, em janeiro de 2021, ele fez uma pequena doação ao Progressive Turnout Project. Em uma tradução livre seria algo como Projeto Progressista para Comparecimento às Urnas. É um comitê de ação política que, segundo aqui as suas próprias publicações nas redes, espera arrecadar $30 milhões para o Partido Democrata, partido que é mais ligado à esquerda americana. Eu quero ler para vocês a última postagem deles. É simples, pessoal. Donald Trump é uma ameaça para a nossa democracia. E na sequência vem uma citação do Joe Biden, falando aqui que o Trump vai destruir a democracia americana. E na real, uma semana antes, o presidente democrata já tinha afirmado: é hora de colocar Trump no alvo. Olha só que fala infeliz dado esse contexto. Mas é claro, essa retórica mais inflamada, essa retórica aí passional, essa retórica hiperbólica, em certa medida, faz parte do jogo político, faz parte da guerra da informação. A questão é que isso vem num contexto, né, de um esforço midiático coordenado de difamação, de assassinato de reputação, de disseminação de fake news e de desumanização do adversário político. E essas narrativas, elas são repetidas à exaustão, elas influenciam sim a sociedade, elas formam a opinião pública, elas manipulam os resultados eleitorais e elas promovem a radicalização à esquerda. É só a gente pegar aqui o caso brasileiro. Durante toda a campanha de 2022, o ex-presidente foi rotulado como um fascista, ele foi falsamente acusado de genocídio, e isso com autorização expressa do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A Folha de São Paulo, eu separei algumas coisas aqui, a Folha de São Paulo, que é o maior jornal em circulação no país, publicou com destaque textos com os seguintes títulos. Eu vou ler exatamente aqui para vocês. Se Bolsonaro não é nazista, ele adora aparecer. Bolsonazismo. Outro aqui, sob o bolso-reicherismo, uma alusão aí ao terceiro Reich alemão. Então, nesse último, né, olha a barbaridade que o autor escreveu. Como não há mais possibilidade de um apoiador de Bolsonaro ser um democrata, as eleições dirão exatamente quantos brasileiros ergueram o braço dentro da urna. Aqui, né, uma referência ao gesto nazista do Sieg Heil. Então, assim, ainda tem um último, esqueci de falar, tem um último artigo que para mim é o mais absurdo de todos, também publicado pela Folha, que diz o seguinte: por que torço para que Bolsonaro morra? E aí o autor explica por que a morte do ex-presidente seria filosoficamente justificável. Aliás, não, filosoficamente defensável, essa é a expressão que ele usa. Aí você junta esse desserviço da grande imprensa, as declarações infelizes também da maioria das autoridades do país. A gente tem ministro do STF que se refere a manifestantes como, aspas, criminosos terroristas. Você tem o próprio presidente da República falando de uma gente que supostamente tem que ser extirpada. Então, pessoal, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, quando esse discurso de ódio encontra aí o terreno fértil de uma mente fraca, aí está dada a receita para a radicalização e a justificativa para a violência. Porque na sua cabeça, o extremista, ele está agindo em nome da democracia, ele está agindo contra o fascismo. Por isso, é muito importante que as famílias tenham esse diálogo sobre o que de fato caracteriza o fascismo. Então, e o que é isso? O que caracteriza o fascismo? O que é o fascismo real? É a violência contra minorias, a repressão contra opositores políticos, a restrição das liberdades individuais, a imposição da censura, a interferência estatal na economia. Então, assim, para resumir, esse fascismo alardeado pela esquerda na imprensa, esse é um fascismo imaginário. Mas essa narrativa, ela tem consequências reais, como a gente acabou de assistir lá nos Estados Unidos.
Por isso, é o nosso dever combater a disseminação de mentiras sobre o que a direita conservadora liberal verdadeiramente representa, que é a preservação da liberdade, a preservação da ordem, a preservação da justiça, e tudo isso com respeito às tradições religiosas, as tradições familiares, as tradições comunitárias da pátria, né? E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo pelas redes, né? Vamos conscientizar, vamos informar e não ficar, enfim, reverberando esse discurso de ódio. Então é isso, tá dado o recado. Excelente domingo a todos, tá? Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.